usar a linha Raíza para fazer minhas peças. Eu tô mostrando essa daqui, gente, não é a mesma cor que eu usei, tá? Essa cor aqui é a cor rosa. Eu só tô mostrando para vocês verem a linha, como ela é. Porque as minhas já acabaram todas, eu acabei jogando o rótulo fora. Esqueci que eu tinha que fazer, mostrar aqui para vocês. Então, só tô mostrando a linha para vocês saberem que é essa linha aqui, tá? Então, eu vou usar a linha Raíza para fazer minhas peças. E é minha primeira experiência, tá, gente, com esse fio. Quando eu vi nossa amiga Jane falando desse fio, fiquei meio cismada de comprar, pelo fato de ser de polipropileno. Mas a Jane falou tão bem desse fio que acabou me convencendo. E, gente, sério, esse fio é muito bom. Não é aquele toque duro que a gente costuma ver nos fios de polipropileno. A linha Raíza, ela é diferente, ela é super macia, com um toque de seda. E tem um brilho maravilhoso. E também é um fio super resistente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é um fio super resistente, é muito forte, gente. E olha que fio, ele é muito macio, muito resistente, ó. E, gente, além dele ser um fio bastante resistente, ele ainda dá um bom caimento pra peça. Eu super amei. Daqui pra frente será a minha linha preferida, sem contar com o custo-benefício, que é bem em conta e facilita muito para você e para sua cliente, pois você vai poder cobrar mais barato nos seus trabalhos e vai poder vender muito mais. O fio Raíza, ele pode ser usado para confeccionar peça de vestuário e também como peça de decoração, acessórios, e eles possuem cores firmes e vibrantes. Eu usei a cor 127, que é ouro fino, e foram 5 cones para fazer as duas peças, o bolero e o vestido. Para fazer o vestido, foram 2 cones e um pouco mais de meio novelo. Então, foram 2 cones e um pouco mais da metade do terceiro cone. E o meu vestido, ele é tamanho M e ele pesa 457 gramas. Tá, gente? E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês somente o passo a passo do vestido, tá bom? Eu fiz uma enquete, perguntei qual vocês queriam ver o passo a passo aqui no canal. Eu falei que eu vou trazer o passo a passo dos dois, mas qual que vocês queriam primeiro? Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem o resultado. Então, por isso eu trouxe esse aqui primeiro, depois eu vou trazer o outro também, tá? E o bolero, gente, eu não vou fazer o passo a passo dele para vocês, porque já tem o passo a passo aqui no YouTube desse bolero. Eu vou deixar o link do passo a passo desse bolero aqui na descrição do vídeo. Se você se interessar e querer fazer o bolero também, você clica no link para você poder fazer o seu, tá? Então, nesse vídeo, eu vou ensinar somente o vestido. E, gente, a linha Raíza, ela tá de promoção. Ela tem uma boa promoção lá, que você compra um pack com 20 novelos desse fio, você vai ganhar de brinde, de presente, você vai ganhar mais 5 novelos. Você compra 20 e leva 25, que você vai ganhar de brinde mais 5 novelos, tá? Se você se interessar e querer comprar o pack, aproveitar que tá na promoção, tá super em conta, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, você desce aqui, clica no link e faz a sua compra. E na hora de fazer sua compra, você usa o cupom Jane, eu vou deixar escrito aqui na tela, cupom Jane, para você ter ainda mais desconto. Você vai ter mais 10% de desconto. Além da promoção, que já tem um desconto bom, você ainda vai ter mais 10% de desconto se você usar o cupom Jane. Tá bom? E essa promoção, gente, só vai durar enquanto tiver o estoque. Acabou o estoque, acabou a promoção. Então, presta atenção qual é a data desse vídeo. Eu vou deixar aqui na tela também a data desse vídeo, para que dependendo do tempo, do ano que você for estiver vendo este vídeo, a promoção já não vai estar mais valendo, tá? Então, aproveita, corre, aproveita essa promoção e compra os fios que você não vai se arrepender. Esses fios são muito bons, tá? Eles são macios, muito macios, não deixa sua peça dura. E quanto mais você lava a sua peça, mais macia vai ficando o seu trabalho. Então, é isso. Vamos conferir o passo a passo? Nós vamos começar a fazer esse vestido pela medida do quadril, tá? Então, você pega aí um caderninho, pega a fita métrica, uma caneta e tira as suas medidas, que eu vou passar aqui pra você quais são as medidas que você vai precisar ter pra fazer esse vestido. Você precisa tirar a medida do seu quadril,
a medida da sua cintura, a medida do seu busto e a medida da sua cava, o tamanho da cava e o comprimento total que você quer para o seu vestido. Quando eu falo a medida da cava, é isso aqui, tá, gente, ó? Isso aqui que é a nossa cava, ó. Aonde a gente passa o braço. Então, aqui, ó, fica em cima no ombro e aqui debaixo do braço. Então, a gente tem que saber essa medida para poder fazer a alça aqui, tá? Bom, esse vestido eu iniciei ele pela medida do quadril. E aqui, gente, ó, eu coloquei elástico, ó. Vocês veem que aqui pro lado de dentro o elástico ficou aparente, mas esse aqui é o avesso da peça, não tem problema, porque ele vai ficar assim. Ó, aqui do lado direito da peça ficou bem fechadinho, não dá pra ver o elástico, ó. Colocar esse elástico aqui é opcional. Você coloca se você quiser, se você achar necessário. Eu coloco porque o crochê ele costuma ceder. E se ele ceder, ele vai ficar meio grande aqui. Então, eu já coloquei o elástico e assim ele já fica adaptado no meu corpo certinho e não vai ter aquele problema de ceder e essa parte que fica grande, tá bom? Então, pra você colocar esse elástico aqui, é só você medir em você e cortar o elástico, depois você costura ele com agulha de mão e linha pra ficar circular e aí aplica aqui da maneira que eu ensinei pra vocês no vídeo. Eu usei 3 novelos do fio e do terceiro novelo me restou isso aqui, ó. Tá? Foram 3 novelos. Esse novelo é de 500 metros. Então, e esse vestido, ele é tamanho M. Então, para tamanho P e M, você precisa comprar 3 novelos. Para tamanho G e GG, eu aconselho você que compra de 4 a 5 novelos, tá? Eu não sei dizer certinho quantos novelos vai pro tamanho G e GG, porque eu não fiz o tamanho maior que eu fiz, é o tamanho M, tá? Então, tamanho P e M, você pode comprar 3 novelos que dá pra você fazer. Eu vou falar pra vocês a medida desse vestido, pra você ter uma noção aí se o seu tamanho é M, ou é P, ou é G, qual é o seu tamanho. Ó, esse vestido eu fiz para um quadril, o quadril 109, tá? A cintura 75, o busto 90, a cava 20 e o comprimento total desse vestido é 85 centímetros, tá? Essas são as minhas medidas. Eu fiz esse vestido com as minhas medidas. Então, se a sua medida é mais ou menos essa medida que eu passei aqui pra você, então você pode fazer para tamanho M, tá? Então, ó, eu usei, pra confeccionar esse vestido, eu usei essas duas agulhas aqui, ó. A agulha de número 3,5 e a agulha de número 2. Pra trabalhar com este fio, tá? Se você vai trabalhar um outro fio, aí a numeração da agulha fica ao seu critério. Você pode usar a numeração que mais se adapta com o seu ponto. E se você for trabalhar com fio polipropileno igual o meu aqui, então eu aconselho você que tenha aí uma cola para você colar quando você fazer o acabamento, tá? Quando você fazer o arremate, aí você cola, porque o fio de polipropileno, ele é mais fácil de desmanchar, né? Então é bom que você tenha cola. Tem gente que usa queimar pega e queima a pontinha. Eu não gosto de queimar, então eu prefiro usar somente a cola, tá? Então se você tiver uma cola aí, é bom. Então é isso, gente. Eu acho que é só isso que eu tinha que passar pra vocês. Então vamos começar? Eu vou iniciar aqui fazendo um cordão. Aqui eu coloquei várias correntes, não precisa contar quantas correntes você vai colocar nesse cordão. A única coisa que você precisa é a medida do seu quadril para você iniciar. Então você coloca aí uma quantidade de corrente bem grande, que você vê que vai dar para você fazer depois a medida do seu quadril, tá? Então eu coloquei aqui várias correntes e agora, a partir dessa primeira carreira é que eu vou começar a medir para poder ter aí a medida do quadril. Então, ó, eu vou pular 2 correntes, vou vir na terceira corrente e vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo eu vou marcar ele aqui com o meu marcador, porque eu preciso de fechar minha carreira nele, porque a gente vai trabalhar circular, tá? Então agora eu vou colocando os pontos baixos. E gente, esse ponto, ele é múltiplo de 19. Então, você vai colocando os pontos baixos de 19 em 19. Vai contando, tá? Os pontos baixos. Então, aqui eu tenho 2, 3. Quando eu chego no 19, eu volto no 1 de novo, tá? 4,
5, 6, 15, 16, 17, 18 e 19. E você faz o cordão de corrente bem frouxinho, deixa a sua mão bem frouxinha para você fazer o cordão de corrente, para não ficar apertado, tá? Porque se seu cordão de corrente ficar muito apertado, depois fica feio, a barra vai ficar bem fechadinha e o restante do vestido já vai ficar aberto. Então faça com assim, ó, bem frouxinho, deixa bem frouxinho as suas correntes, ó, pra depois ficar bonitinho o seu trabalho, tá? Então aqui, ó, eu coloquei 19 pontos baixos, vou começar novamente do 1, ó. 1, 2, 3, e assim eu vou colocando os pontos baixos e vou medindo. Eu vou colocar os pontos baixos aqui até eu ter o tamanho do quadril, tá bom? Então, aqui, gente, eu fiz a minha carreira de ponto baixo, contando de 19 em 19, até alcançar o tamanho do quadril. Às vezes, você colocou aí os últimos 19 pontos e ficou faltando uns 2, 3 centímetros para dar o tamanho do quadril, então você para por aí, não coloca mais ponto, tá? Ou se você colocou os últimos 19 pontos e passou aí uns 3 centímetros do quadril, não tem problema, para por aí. Só não deixa passar muito, porque o seu vestido, senão o seu vestido vai ficar muito grande, tá bom? É melhor para menos do que para mais. Bom, então aqui eu coloquei os pontos baixos até alcançar o tamanho da cintura, do quadril. Agora a gente vai fechar isso daqui em círculo. E aqui, ó, me sobrou correntes, olha, quantas correntes sobrou. Não tem problema que essas correntes a gente desmancha e depois a gente ainda pode utilizar esse fio, tá? Que, das correntes que a gente vai desmanchar. Então agora aqui eu vou fechar em círculo. Eu vou fechar lá naquele ponto baixo que eu deixei marcado. E pra fechar em círculo, tem que tomar cuidado pra não fechar torto, tá? Então, você deixa bem retinho assim, ó, e fecha bem retinho. Porque se você fechar torto, depois quando você vai finalizar, você vai ver que tá torto, aí você tem que desmanchar todo o seu trabalho pra poder arrumar, tá? Então, aqui, ó, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, onde eu coloquei o marcador. Eu gosto de marcar para depois não confundir aqui o último ponto, ó. Então, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu já posso retirar o marcador. Aí, depois, a gente vai fazer o arremate aqui, ó. E vai emendar esse outro lado que fica aberto, tá vendo que fica aberto? A hora que eu for desmanchar a corrente, aí eu já deixo um pedaço do fio e faço o arremate aqui e emendo esse pedaço que ficou aberto, tá? Mas isso aí a gente vai fazer depois. Bom, agora, a primeira carreira do ponto, deixa eu ver se eu fechei retinho, se não vai ficar torto, porque se ficar torto, depois tem que desmanchar. Ó, é só colocar assim e ver se tá tudo bem, ó. Então, tá tudo bem, não ficou torto aqui no final, então fechou certinho, tá? Aqui a gente vai começar fazendo um grupo de 5 pontos alto duplo nesse ponto que a gente fechou com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, meio que equivale a um ponto alto duplo. Vou laçar a minha agulha duas vezes, perdão, laço a agulha 2 vezes e venho aqui e vou colocar aqui dentro mais 4 ponto alto duplo. E eu tô com a agulha de número 3, tá, gente? Eu comecei com a agulha grande, ó, 3,5 na verdade. 1, 2, tudo no mesmo ponto de base, tá? 3, 4, e com as 4 correntes que eu subi, eu tenho aqui um grupo com 5 pontos altos duplo, tá? Tudo no mesmo ponto, ó. Agora, eu vou laçar 2 vezes e vou vir no próximo ponto da frente, ó, eu não pulo nenhum ponto, já venho no próximo ponto da frente e vou colocar um ponto alto duplo. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 9, começando a contar com esse ponto aqui que a gente colocou separado, vamos contar 9 pontos altos duplo. Agora, os próximos pontos, eu pulo um ponto da base para fazer o próximo, tá? Então, eu tenho o primeiro, vou laçar 1, 2, não faço nenhuma corrente de espaço, tá? Pulo o próximo ponto e venho no próximo ponto aqui e vou colocar o meu segundo ponto alto duplo.
Laço uma, duas vezes, pulo um ponto da base, venho no próximo e vou colocar aqui o meu terceiro ponto alto duplo. Uma, duas, laço duas vezes, pulo um ponto baixo e venho no próximo e vou colocar aqui o meu quarto ponto alto duplo. Laço duas vezes, pulo um ponto da base, 5. Laço duas vezes, pulo um ponto da base, coloco aqui o sexto ponto. Laço duas vezes, pulo um ponto da base, coloco aqui o sétimo ponto. Deixa eu arrumar esse aqui que tá meio feio essa corrente. Sétimo ponto, né? Laço duas vezes, aqui eu coloco, pulo um ponto da base e coloco o oitavo ponto. Laço duas vezes, pulo um ponto da base e coloco o nono ponto alto duplo. 9 pontos altos a gente colocou aqui, tá? Vamos conferir. Eu gosto sempre de conferir, tá, gente? Ó, então aqui, ó, depois do grupinho de 5 pontos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos duplo. Então, vai ficar assim, ó. Agora, eu vou laçar duas vezes, não vou pular nenhum ponto. Eu venho no próximo ponto, aqui eu vou fazer um grupo com 5 pontos altos duplo novamente. Tudo no mesmo ponto da base, ó. 1, laço duas vezes, volto no mesmo ponto, 2. Laço duas vezes, volto no mesmo ponto, 3. Laço duas vezes, volto no mesmo ponto, 4. Laço duas vezes, volto no mesmo ponto, 5. Então, aqui no mesmo ponto da base, eu coloquei 5 pontos altos duplo. Vou laçar duas vezes e venho no ponto da frente. Eu não vou pular nenhum ponto, venho no ponto da frente e também vou colocar 5 pontos altos duplo. 1. 2. 3. 4. 5. Então, aqui ficou assim, ó. Aqui a gente tem 10 pontos altos duplo em duas correntes, tá? Então, 5 pontos altos em uma corrente e 5 pontos altos na outra. Agora, eu laço duas vezes, não pulo nenhum ponto da base, eu venho já no próximo ponto da frente e vou aqui começar a colocar os meus 9 pontos altos duplos separado, pulando um ponto da base. Então, coloquei o primeiro, laço duas vezes, pulo um ponto da base e venho no próximo, coloco o ponto alto de número 2. Laço duas vezes, pulo um ponto, 3. Laço duas vezes, pulo um ponto, venho no próximo ponto, 4. Laço duas vezes, pulo um ponto, venho no próximo, 5. Laço duas vezes, pulo um ponto, venho no próximo, 6. Laço duas vezes, pulo um ponto e venho no próximo, 7. Laço duas vezes, pulo um ponto e venho no próximo, 8. Laço duas vezes, pulo um ponto, venho no próximo, 9. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos ficar só repetindo isso aqui, ó, toda a carreira, ó. Isso daqui, ó. Fiz os 9 pontos, não pulo nenhum ponto da base, venho no próximo ponto aqui, eu vou colocar 5 pontos altos duplo. Coloquei aqui 5 pontos altos duplo, laço duas vezes, venho no próximo ponto, ó, não pulo nenhum ponto da base, venho no próximo ponto e novamente vou colocar 5 pontos altos duplo.
Pronto, coloquei aqui 5 pontos altos duplo, então ficou assim. Agora eu vou laçar 2 vezes, não vou pular nenhum ponto, eu venho no próximo ponto, vou colocar o meu primeiro ponto alto duplo dos 9 pontos altos que eu vou colocar aqui. Então a gente vai ficar repetindo isso toda a carreira. E essa carreira, gente, ela é composta por 2 carreiras somente, que é essa carreira que eu tô mostrando pra vocês. E depois dessa carreira a gente vai novamente trabalhar ponto baixo, só que daí os pontos baixos a gente vai fazer em relevo, tá? E depois a gente volta a trabalhar essa carreira de novo. É só assim que a gente vai fazer esse ponto, tá? De 2 carreiras. Uma de ponto baixo em relevo e a outra de ponto alto duplo. Aqui, gente, já cheguei no final da carreira. Fiz aqui os meus 9 pontos altos. E aqui me restou um ponto alto somente aqui, ó. Aqui eu tenho o grupinho de 5 pontos altos e aqui eu tenho ponto alto, não, um ponto baixo somente. Então eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui nesse ponto baixo e vou fazer o meu outro grupinho de 5 pontos altos, porque vocês viram que cada dessas pontinhas, dessa ondinha, tem 2 grupinhos de pontos altos, né? De 5 pontos altos. E aqui eu só tenho um, então eu vou finalizar o outro aqui nesse ponto que me resta aqui, ó. Colocar aqui dentro 5 pontos altos duplo e finalizar aqui a minha carreira. 3, 4, 5. Todas as vezes nós vamos fazer assim, tá? Vamos finalizar assim. Aí agora eu venho aqui na 4ª corrente do primeiro ponto e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, então aqui eu encerrei a minha primeira carreira. Agora, a segunda carreira, a gente vai trabalhar toda de ponto baixo em relevo. Então, ó, eu vou fazer uma corrente e o meu ponto baixo em relevo eu vou pegar por trás do ponto, ó. Eu faço uma corrente, já venho nesse primeiro ponto que fechei com ponto baixíssimo, vou introduzir a agulha assim, ó, por trás dele, ó. Vou sair aqui na frente e vou vir aqui, ó, pego o meu fio. O primeiro ponto, às vezes, você vai ter dificuldade para fazer, mas, ó, peguei o fio e vou fazer nele aqui um ponto baixo. E esse ponto baixo eu sempre gosto de marcar, porque é nele que eu vou finalizar e iniciar outra carreira, tá? Ó, agora eu venho no próximo, não faço nenhuma corrente de espaço, venho no próximo ponto da frente, ó, por trás do ponto, introduzo a minha agulha, ó, saio lá atrás novamente e pego o meu fio e faço um ponto baixo. No próximo ponto da mesma forma, ó, sempre por trás do ponto. E a gente vai fazer em todos os pontos baixos, em todos os pontos altos, vamos fazer um ponto baixo em relevo, pego por trás do ponto, ó. Mais uma vez, bem devagarinho pra vocês verem, ó. Venho aqui por trás do ponto, introduzo a minha agulha, assim, busco o meu fio, faço um ponto baixo. Nossa, minha geladeira tem uma mania de ficar estralando, esses estralos, tudo é a minha geladeira, gente, ó. Então, vamos fazer toda a carreira assim. Aí, depois que a gente terminar essa carreira de ponto baixo, a gente vai voltar a trabalhar essa mesma carreira de ponto alto que a gente trabalhou aqui, tá? Aqui, cheguei no final da carreira, tenho o meu último ponto alto aqui, vou fazer nele um ponto baixo em relevo. Esse aqui é o meu último ponto baixo da carreira, então eu vou marcar ele. Eu gosto de marcar assim os pontos, ó, esse é o último ponto baixo que fiz aqui na carreira. Eu marco ele porque quando eu vier com a outra carreira, é nele que eu vou fazer o grupinho, o último grupinho de 5 pontos altos para poder finalizar a carreira de ponto alto, tá? Então, eu gosto de marcar o último ponto alto, o último ponto baixo e o primeiro ponto baixo, igual eu marquei aqui, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo, já vou retirar o meu marcador, eu já sei que é nele que eu tenho que finalizar a minha carreira. É bom você marcar assim pra você não se perder, tá? Ó, então eu venho aqui no ponto baixo e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Ó, aí eu já tô aqui, ó, com o meu último ponto baixo marcado. Quando eu chegar aqui, eu sei que é nele que eu vou fazer o grupinho de 5 pontos altos. Aqui, ó, criou essa laçada aqui, que na hora que você chega aqui, se você não tiver com ponto marcado, muitas das vezes você confunde. Aí você vai fazer o último grupinho aqui e vai ficar só aumentando ponto na carreira. Então, estando marcado aqui, ó, você já sabe que é aqui que você vai finalizar a sua carreira agora, tá?
Então, agora eu vou subir, eu vou iniciar novamente a carreira de ponto alto, que foi essa carreira que a gente trabalhou aqui, ó. É a mesma coisa, gente, só que agora eu vou trabalhar aqui, ó, nessa carreira de ponto baixo, que se forma aqui atrás, ó. Aqui nós temos o relevinho do ponto alto, ó, os pontos altos aqui, que formam esse relevo. A carreira a gente trabalha aqui atrás, tá? E outra coisa também que eu quero falar pra vocês, a gente sempre vai fazer o grupo de 5 pontos altos no primeiro ponto alto desse grupinho aqui e no último ponto alto aqui, ó, desse grupinho aqui. Tá vendo, ó? Que tá marcado aqui, ele fica sobre esse último ponto. Então, é nele que a gente vai fazer o grupinho de 5 pontos altos. E aqui, esse primeiro ponto baixo, ele está em cima do primeiro ponto alto aqui desse grupinho. Então, é nele que a gente vai fazer o grupinho de 5 pontos altos. E assim, nos outros também, da mesma forma. Aqui nós temos o último ponto do grupinho, nele a gente faz o grupo de 5 pontos altos, e aqui nós temos o primeiro ponto do outro grupinho, é nele que a gente faz o grupo de 5 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes para iniciar o meu grupinho de 5 pontos altos. Vou laçar 2 vezes e venho no mesmo ponto, ó, que fechei com ponto baixíssimo, e vou colocar mais 4 pontos altos, totalizando aqui um grupo de 5 pontos altos duplo. 3, 4, 5 pontos altos, contando com as correntes iniciais. E é bom sempre conferir, tá? Pra não dar erro. Agora, eu vou laçar 2 vezes, não vou pular nenhum ponto, ó. Venho no próximo, do lado, e vou colocar o meu primeiro ponto alto dos 9 pontos altos que eu vou trabalhar aqui. Agora, laço 2 vezes, pra fazer o segundo eu já pulo, ó. Pulo um ponto e venho no próximo. Aqui eu tenho o segundo ponto. Laço 2 vezes, pulo um ponto e venho no próximo. Aqui eu já tenho o terceiro ponto. Laço 2 vezes, pulo um ponto e venho no próximo. Aqui eu tenho o quarto ponto. Não esquecendo que a carreira a gente vai fazer na carreira de ponto baixo que forma aqui atrás, tá? Não é nessa carreira de relevinho que forma aqui na frente, não, tá? É aqui atrás, ó. 5, sempre pulando um ponto da base, tá? 5, 6. Se você conferir certinho os pontos, contar, conferir certinho, não dá erro, tá? Agora, se você tiver preguiça de contar, vai dar erro seu trabalho aqui, tá? 7. 8. 9. Vamos conferir se tem 9 pontos mesmo. Sempre conferindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, ó, o último ponto, tá vendo? Ó, ele tá aqui, ó. É nele que eu vou fazer o grupinho de 5 pontos altos, ó. Então, eu não pulo nenhum, ó, venho no próximo. E esse ponto baixo, ele tá em cima do último ponto alto aqui, ó, tá vendo? Então, eu venho aqui e vou fazer o meu grupo com 5 pontos altos. Coloquei aqui 5 pontos altos, ó, confiro, tem realmente 5 pontos altos, vou laçar 2 vezes e venho no próximo, ó, que o próximo é esse ponto aqui, ó, que o ponto baixo está sobre ele, tá vendo, ó? Então, eu venho aqui e vou colocar 5 pontos altos. Se você conferir sempre certinho assim, contar os pontos, conferir tudo certinho, o seu trabalho vai dar certinho, tá? Não tem erro se você conferir bem certinho, contar os pontos tudo certinho, tá? Não tem erro, vai dar certinho o seu trabalho. Ó, coloquei aqui os 5 pontos altos, ó, confiro, tenho 5 pontos altos, então eu laço 2 vezes e venho no ponto ao lado e vou começar agora a colocar os 9 pontos altos. Ó, coloquei o primeiro, laço 2 vezes, agora a partir daqui eu já começo a pular ponto, ó, pulo um ponto e venho no próximo. E vou colocar aqui um total de 9 pontos altos duplo. Vamos fazendo assim, terminar essa carreira, vamos voltar a trabalhar o ponto baixo em relevo, para fazer esse relevinho aqui, ó.
Aí, é só ficar trabalhando essas duas carreiras, gente. Não tem erro, não tem segredo. Sempre marcando o último ponto, o primeiro ponto, tá? Não esquece de marcar pra depois não dar erro aqui, tá? Aqui já finalizando a minha carreira, coloquei aqui meu último ponto alto de número 9, dos 9 pontos altos que tenho aqui. E aqui eu tenho o marcador no meu último ponto baixo, então eu vou retirar aqui o meu marcador. E nesse último ponto baixo, eu vou fazer o meu grupo com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu venho aqui na quarta corrente do primeiro ponto e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e aqui eu vou começar a carreira de ponto baixo em relevo pego por trás do ponto, ó. Então, eu venho aqui, ó, por trás, ó, venho atrás do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo em relevo. Igual eu falei pra vocês, o primeiro ponto às vezes dá um trabalho pra fazer, um trabalho mínimo, mas depois dá tudo certo, ó. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo e como eu já falei, não se esquecer de marcar o primeiro ponto baixo, que é nele que você vai finalizar a sua carreira. E agora, fazendo os demais pontos, todos em relevo pego por trás. Ponto baixo em relevo, pego por trás do ponto. Ó, vem aqui atrás, coloca a agulha, sai na frente, volta lá pra trás, busca o fio, faz um ponto baixo. Então, são só essas duas carreiras que a gente vai ficar trabalhando, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês no vestido, vou explicar como vocês vão trabalhar, que é o vestido ele é todo em ponto, no mesmo ponto, tá, ó. Aí eu iniciei a minha saia com a agulha de número 3,5, com a agulha grande, com a medida do quadril. E eu trabalhei pra saia do vestido com a agulha grande, eu trabalhei 40 centímetros. Fui fazendo as carreiras até alcançar 40 centímetros. Quando eu alcancei 40 centímetros, aí eu preciso de dar uma afinada no vestido para fazer essa curvinha aqui da cintura, tá vendo? Ó, essa curvinha aqui. Então, o que eu fiz? Eu larguei a agulha de número 3,5 e peguei a agulha de número 2. Só mudei a numeração da agulha e comecei a trabalhar com a agulha menor. Aí deu uma ajustada aqui no corpo para ficar mais fininho. E aí eu trabalhei aqui a parte do corpo por 20 centímetros. Só que isso tudo é da medida, tá, gente? Igual eu trabalhei 40 centímetros aqui na saia. Talvez para você 40 centímetros é grande. Você precisa de menos, 35 centímetros, 30 centímetros. Às vezes você tá fazendo um vestido infantil, então você vai precisar de menos carreira. Então tudo vai da medida. Mede o tamanho da sua saia, qual é o tamanho da saia que você quer, e aí você trabalha o seu vestido com o tamanho da sua saia. É 30 centímetros a sua saia, então você vai trabalhar 30 centímetros aqui com a agulha de número 3,5 ou com a agulha maior que você está usando aí. Trabalhou os 30 centímetros, você vai trocar a numeração da agulha para trabalhar a parte do corpo. E o corpo você mede também, mede na sua cintura, pega da cintura até embaixo do seu seio. Essa é a parte do corpo, até embaixo do seio, tá? Ali onde pega o cós do sutiã ali. Então você trabalha as carreiras. Eu trabalhei aqui 20 centímetros pro meu corpo, com a agulha de número 2. Aí eu voltei novamente para a agulha de número 3 para trabalhar aqui o meu busto, que daí o busto precisa dar uma alargada, né? Ele precisa ser maior. Então eu trabalhei com a agulha de número 3,5 e trabalhei aqui por 22 centímetros de busto aqui. Eu fiz as carreiras até alcançar 22 centímetros, tá? Trabalhando. Bom, então é assim que você vai fazer o seu aí. Trabalha a parte da saia, a quantidade que você achar que precisa. Depois trabalha a parte do corpo, a quantidade que você achar que precisa. E troca a agulha novamente e trabalha a parte do busto, o tanto que você achar necessário. Você vai sempre medindo em você, tá bom?
E aí, terminando aqui essa parte, aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui as alças, que primeiro nós fizemos as alças, pra depois trabalhar aqui colocando o elástico. E aqui, gente, na parte da barra, eu fiz aqui um detalhe na parte da barra, só que isso é opcional, você não precisa fazer se você não quer, tá? Eu trabalhei aqui, ó, essas, 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu peguei aqui, voltei na barra, fiz uma carreira de ponto baixo de fora a fora, em cima da carreira de ponto baixo que eu já tinha, eu fiz outra carreira de ponto baixo, e depois, ó, eu fiz a carreira ao contrário, tá vendo, ó? O mesmo trabalho, mas ao contrário, vindo pra cá, ao contrário dessa que é subindo pra cá. Isso você faz, é opcional, você faz se você quiser, tá? Ó, aí aqui onde eu fiz nas duas correntinhas que eu fiz esse grupinho de ponto alto, eu fiz aqui, ó, nas duas correntinhas, aí fiz os 9 pontos e fui fazendo isso. E trabalhei por 4 carreiras, tá? E essa parte que eu fiz aqui na barra pra ficar assim, ó, com esse detalhe aqui. E é isso, então faz aí as carreiras de vocês e eu já volto para nós fazer essa parte aqui de cima e finalizar o nosso vestido. Depois que você fizer todas as suas carreiras, que já tá com o comprimento do vestido certo, então nós vamos fazer agora a alça. Essa alcinha aqui eu já fiz uma, deixei a outra só para mostrar para vocês. Aí aqui, olha, você vai contar quantas voltinhas, quantas ondinhas dessa você tem na sua carreira. Se você tiver número par, igual eu falei no início, é melhor para você fazer a divisão. Número ímpar, igual o meu aqui foi número ímpar, então eu fiz a divisão assim, eu coloquei 4 ondinhas dessa para as costas e 5 ondinhas para frente. Aí dobra aqui, ó, essas 2 ondinhas fica debaixo do braço. Aqui, essas 2 ondinhas vai ficar debaixo do braço. E aí, eu vou usar essas outras ondinhas, ó. Essas 2 é da parte das costas. Então, vou colocar uma alça aqui, a outra aqui. E essas 3 aqui ficou pra parte da frente. Então, eu coloco uma alça aqui e outra aqui. E essa do meio fica vago. Bom, eu já fiz uma alça, eu vou mostrar pra vocês como eu trabalhei. Eu troquei a numeração da agulha, peguei uma agulha menor pra alça ficar mais firme. E aqui é simples, nós vamos trabalhar a mesma coisa que a gente fez aqui, só que com menos ponto. Vou dar o nozinho inicial, aperto bem. Aí eu venho aqui, ó, que eu marquei com o marcador. Eu vou fazer a alça nessa aqui e aqui. E aí, lembrando que essas 2 ficam debaixo do braço. Se você tiver número par, aí vai ficar certinho. Vamos dizer que você tem aí 16 ondinhas dessa ao longo de toda a sua carreira. 16. Deixa eu ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9, né? Vamos dizer que você tem 10. 10 ondinhas dessa ao longo de toda a carreira. Então, você vai colocar 5 para as costas e 5 para frente. Aí, você vai separar 2 assim para deixar debaixo do braço, né? E aqui também 2 para deixar debaixo do braço. E aí, você vai ficar aqui no meio, vai ficar com 3 ondinhas. Aí, você vai trabalhar as 2 da beirada, e deixar uma aqui no meio e uma aqui no meio, tá bom? E assim sucessivamente. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui. Tá vendo? No ponto alto que eu tenho depois aqui do 5 grupinho. Deixa eu tirar esse marcador daqui que eu não vou precisar dele mais. Ó, eu tenho 5 grupinhos de 5 pontos altos em um ponto somente, né? Um grupinho com 5 pontos altos. Depois do grupinho de 5 pontos altos, eu tenho um ponto alto sozinho. Então, eu venho nele e aqui, ó, na carreira de ponto baixo que eu fiz, ó, venho no ponto. E vou pegar aqui, ó, a argolinha da frente do ponto. Vou deixar de trás, vou pegar essa da frente. Tá vendo? Eu pego só uma argolinha. Faço aqui um ponto baixo, mais 1, 2, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto duplo. Aí, vou laçar 1, 2 vezes e vou fazer a mesma coisa. Eu venho nesse ponto do meio aqui, ó. Tá vendo? Pegando a argolinha de trás do ponto e vou colocar nele 3 pontos altos duplo. Minha unha tá suja, a gente tava mexendo com as panelas ali, fica com as unhas sujas, ó. Faço 2 vezes.
Vou colocar 2 pontos altos, laço 2 vezes, 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Igual a gente tá fazendo aqui, ó. Só que aqui a gente tava colocando 5 pontos altos, né? Agora eu tô colocando 3. Vou laçar 2 vezes e vou vir no próximo ponto da frente, que no caso é em cima desse ponto aqui. E também vou colocar 3 pontos altos duplo. 1, 2 e 3. Vou laçar 2 vezes, aí eu venho aqui, ó, no ponto alto que tá sozinho. Tá vendo? Eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos. Venho no ponto alto que tá sozinho, pegando a argolinha da frente do ponto. E vou colocar um ponto alto. Aí a gente vai ficar trabalhando isso daqui. Agora, nós vamos fazer o grupinho de 3 pontos altos nesses 2 pontos do meio, ó. Então, agora eu vou virar. E essa carreira, a gente vai trabalhar do lado avesso, a gente vai fazer ponto em relevo aqui também. Só que a gente estava fazendo ponto em relevo pego por trás do ponto, né? Agora, nós vamos fazer aqui ponto em relevo pego pela frente do ponto. Então, eu inicio aqui fazendo um ponto baixo, então eu venho aqui, ó, dentro do ponto alto, vou colocar um ponto baixo. Agora, esse daqui eu vou pegar em relevo pela frente do ponto, ó. Eu venho aqui na frente do ponto e faço ele em relevo. Pro relevinho dele ficar lá do lado direito, tá? Ó, venho na frente do ponto, pego e faço ponto baixo em relevo. Ó, na frente do ponto, ponto alto, e aqui no último ponto eu faço um ponto baixo. Aí eu viro, aí quando eu virar, aí vocês percebem, ó, que o relevinho ficou na frente do ponto, igual esses aqui, tá vendo? Ó. E aí a gente vai fazer, nessa alça aqui eu fiz 20 carreiras. Aí você vai fazendo, aí você tem que medir quantos centímetros é a sua cava. Aqui, ó. Tem que medir daqui a aqui quantos centímetros dá, tá? Porque esse aqui é a nossa cava. Eu precisei de 20 carreiras. Aí eu fiz essas 20 carreiras, e depois que as duas alças estiverem prontas, eu vou experimentar. Se essas 20 carreiras ficar apertado ou ficar muito grande, ou eu desmancho ou eu aumento a alça, tá? Eu não arrematei aqui o fio, ó, cortei e deixei aqui. Se caso precisar desmanchar, eu desmancho algumas carreiras. Se precisar de aumentar, eu aumento. Aqui a gente vai trabalhar ponto alto duplo, então eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, que me equivale a um ponto alto duplo, laço 2 vezes, aí eu venho aqui, ó, eu vou pular 1, 2 pontos, agora aqui a gente já vai pegar o ponto todo, as duas argolas, e vamos fazer aqui 3 pontos altos duplo. Vou vir no ponto da frente, ó, no próximo ponto, 3 pontos altos duplo. Essa alcinha é bem facinho de fazer. Laço 2 vezes, aí eu venho aqui, ó, no último ponto, tá vendo? E vou colocar um ponto alto duplo, no último ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Vou vir no ponto alto. Ponto baixo, pegando em relevo pela frente do ponto. Vamos trabalhar ponto baixo aqui. 6 pontos baixos. E com os 2 pontos da beirada, 8 pontos baixos. Pegando pela frente do ponto. E assim a gente vai trabalhar até dar o tamanho da alça aqui. Você vai fazendo as carreiras e vai medindo em você, vai experimentando, para poder saber quantas carreiras você precisa aqui para fazer sua alça. Viro, e aí vou fazer novamente ponto alto duplo. Então, eu venho aqui dentro, ó, do primeiro ponto, puxo, 1, 2, 3, 4. Laço 2 vezes, vou pular 1, 2. Venho no terceiro. Ponto alto duplo. 3 pontos alto duplo no mesmo ponto. Laço 2 vezes, passo pro próximo ponto.
3 ponto alto duplo. Laço 2 vezes e venho no último ponto aqui, ó, ponto alto duplo. Viro e novamente trabalhar os pontos baixos em relevo. Então, vou fazer assim até alcançar aqui as 20 carreiras. Aqui eu fiz 19 carreiras. Agora, a carreira de número 20, eu vou fazer e já vou emendar aqui do outro lado. Eu vou mostrar pra vocês como eu emendo. Vocês podem emendar do jeito que vocês quiserem. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntes. Fiz as 4 correntes, aí eu venho aqui, ó. Já posso retirar também o marcador. Aí, eu venho aqui no ponto, ó, naquele ponto que a gente iniciou aqui do outro lado, ó, nesse ponto que fica sozinho aqui, eu venho, eu pego a argola aqui, ó, a argola da frente, tá vendo? Eu deixo a argola, eu deixo essa argola aqui e pego essa daqui, coloco um ponto baixo. Laço, volto aqui, no ponto do meio, ponto alto, duplo. Volto aqui atrás, vou contar 1, 2, venho no terceiro, coloco um ponto baixo. Laço 2 vezes e volto. Colocar mais um ponto alto no mesmo ponto. Venho no ponto de trás, no próximo ponto, um ponto baixo. Laço 2 vezes, no mesmo lugar, ponto alto duplo. Volto lá atrás, no próximo ponto, ponto baixo, sempre pegando uma argolinha somente do ponto. Laço 2 vezes e venho aqui novamente no próximo ponto, um ponto alto duplo. Vou lá no outro, na argola de trás aqui, ponto baixo, sempre no próximo ponto, tá? Venho no ponto da frente, ponto alto duplo. Vou lá atrás, no próximo ponto, um ponto baixo, laço 2 vezes, venho aqui na frente novamente, ponto alto duplo. Volto lá atrás no próximo ponto, ponto baixo. Laço 2 vezes, venho aqui no ponto baixo, ó, pulo os 2 pontos, venho no ponto baixo, ponto alto duplo. Vou lá atrás, pulo 2 pontos, venho no próximo ponto, ponto baixo. Aqui eu coloco ponto baixíssimo, faço uma corrente e já posso cortar, vou cortar bem grande, porque agora eu vou experimentar. Se não ficou bom, eu vou desmanchar a alça e fazer novamente, porque eu fiz aqui, ó, sem experimentar. Tá vendo? Eu coloquei, deixa eu arrumar aqui pra vocês verem, eu coloquei aqui, fiz as alças, não experimentei, vou experimentar agora. Se não ficar legal, eu posso desmanchar elas daqui também e colocar aqui, ó, nesses dois aqui. Se aqui ficou muito apertado, muito no meio, desmancho, tiro ela daqui e venho, faço aqui e aqui, aqui e aqui. Aí as alças vão ficar na beiradinha, tá vendo? Se aqui no meio não der certo. Agora, com as alças já prontas, eu vou colocar um elástico aqui, gente, ó. Eu vou pegar um elástico, vou colocar aqui em cima, mas isso é opcional.
você coloca se você quiser, tá? Não é obrigatório colocar. Eu vou colocar pra dar mais segurança aqui, porque o crochê, ele costuma ceder. Aí aqui pode ficar grande. Aí eu vou colocar o elástico pra dar mais segurança, tá? Meu elástico é esse fininho aqui, ó. Se você encontrar um mais fininho, porque tem uns bem fininho, tem uns roliços, é muito bom pra colocar, tá? Então, bora colocar o elástico. Aqui, eu já deixei, a hora que eu fui fazer a alça, eu peguei a alça de dentro do ponto, vocês lembram? Pra poder deixar a outra alcinha pra gente passar a carreira de ponto baixo pra colocar o elástico. Bom, então, já que eu vou trabalhar pro lado de dentro da peça, eu vou virar o lado avesso. Viro o vestido do lado avesso, que agora eu vou trabalhar aqui dentro. Na carreira de ponto baixo, eu vou passar uma outra carreira de ponto baixo. Aí, aqui, ó, onde eu fiz a alça, eu peguei a argola de trás do ponto, pra deixar livre a outra argola, pra gente passar a carreira de ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, pegar aqui debaixo do braço e vou começar a fazer meu ponto baixo. Só fazendo... Só fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ó. Mas que coisa, gente! Olha só! Agora vai. Mas tá brincando? Olha isso, gente. Pronto, agora passou. Aí, eu vou fazer uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto. E agora, eu só vou fazer ponto baixo. Por enquanto, não vou colocar o elástico, só vou passar ponto baixo. Terminei aqui a carreirinha de ponto baixo. E agora, eu tô fazendo uma carreira de meio ponto alto e tô colocando o elástico. Tá aparente aqui o elástico, mas depois ele vai ficar tampadinho, tá? Ele não vai ficar assim. Ó, eu laço a agulha. Eu tô pegando a argolinha da frente do ponto, não estou pegando as duas argolas, estou pegando só a da frente e fazendo meio ponto alto, ó. Então, vou fazer toda a carreira conduzindo o elástico, meio ponto alto. Só fazendo meio ponto alto e conduzindo o elástico aqui, ó. Aqui coloquei já o elástico, então tá assim, ó. E vocês veem que o elástico ficou bem aparente desse lado e desse lado. O que que eu tô fazendo agora? Ó, esse aqui é o lado avesso, esse aqui é o lado direito. Então, eu tô pegando aqui no lado direito, a gente trabalhou aqui somente uma argolinha do ponto e deixamos a outra argolinha aqui desse lado. Então, agora eu tô nessa argolinha aqui, que ficou aqui desse lado, eu tô passando a carreira de meio ponto alto. Ó. Aqui, ó. Eu tô com a carreirinha aqui de meio ponto alto, tá vendo? Vou passar essa carreira de meio ponto alto aqui nessas argolinhas, que eu deixei aqui sem trabalhar. Ó. Aí, depois que eu terminar essa carreira aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês qual é o próximo passo que eu vou fazer aqui, pra poder tampar esse elástico. Terminei aqui de fazer a carreira de meio ponto alto, então agora eu tenho duas carreiras, ó. Essa carreirinha aqui, ela fica do lado direito da peça, tá vendo? E essa outra carreira aqui que eu fiz pra colocar o elástico, esse lado aqui fica do lado avesso da peça. Então, agora, pra finalizar aqui,
eu vou fazer o seguinte. Nossa, esses estralos aí. Aqui, ó, eu iniciei, aqui eu tenho meu primeiro ponto, ó. Primeiro meio ponto alto, ele tá bem aqui, ó. Gente, que fica estralando assim a geladeira, não sei por que que estrala desse jeito. Então, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui. No primeiro ponto alto, tá vendo? No primeiro meio ponto alto. Eu faço aqui um ponto baixíssimo. Aí, eu faço uma corrente. E agora, eu venho novamente aqui e vou colocar um ponto baixo. No mesmo lugar que finalizei com ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, pegando as duas carreiras, assim, ó. Pego as duas carreiras e vou fazer um ponto baixo unindo as duas carreiras, ó. Aí, eu venho nesse ponto e no ponto lá de trás. Junto os dois, faço um ponto baixo. Ponto da frente, ponto de trás, um ponto baixo. Aí, eu vou unir essas duas carreiras com ponto baixo, tá, gente? Prontinho, gente. Fiz aqui a união das duas carreiras, ó. Esse é o lado direito, ó, como que fica bem fechadinho. E aqui, nós temos o lado avesso, que daí o elástico já fica aparente. E o lado avesso não tem problema, que ninguém vai ver esse lado aqui. O que importa é o lado direito.